Esse bobinho do 4 contra 2, a gente tem uma variação muito interessante que ensina os nossos atletas conceitos defensivos, como fechar linha de passe e um princípio da defesa que ainda é pouco estimulado, que é a indução do comportamento ofensivo através dos defensores. Parece complexo, né? Mas olha como isso na prática é simples. Eu fiz um desenho maior para facilitar a visualização do mesmo bobinho 4 contra 2, porém com uma regra nova. Qual a regra nova? Os atletas que estão trocando passe não podem fazer duas devoluções seguidas. Acompanhe o exemplo. A bola está com esse atleta aqui em cima, certo? Se ele passa a bola para esse atleta aqui, e esse atleta devolve a bola para ele, foi uma devolução. Então esse atleta não pode devolver novamente, porque aí gera o que a regra não permite, duas devoluções seguidas. A regra é simples, mas por que isso é tão interessante para quem está marcando? Porque esses atletas têm que estar atentos a essa regra para induzir a defesa e fechar as linhas de passe interessantes. Então agora, na prática, esse atleta passou para esse, certo? Esse atleta devolveu a bola. Foi uma devolução. Como os defensores sabem que não pode ter segunda devolução, os defensores fazem o quê? Fecham as linhas de passe. Então ele fecha a linha de passe porque a bola não pode entrar nesse atleta e fecha a linha de passe para a bola não entrar nesse atleta. Então deixa esse atleta com a bola sem opção, obrigando os outros a se movimentarem. Então uma regra simples, mas que traz acoplada a ela vários conceitos interessantes do plano tático do jogo de futsal. Esse bobinho, ele é semelhante com relação, à quantidade de atletas. Vocês estão vendo aí novamente o formato de 5 contra 2, porém com uma regra em particular, que é o seguinte: não pode retornar a bola duas vezes seguidas. Então, como eu expliquei na quadrinha, um retorno é possível. Então, por exemplo, o Rodrigo tocou a bola, um retorno para ele é possível, porém o Rodrigo não pode então retornar para o mesmo atleta. Por que essa regra? Primeiro, para melhorar a tomada de decisão do atleta, para o atleta estar mais ligado na atividade. E segundo, porque a gente consegue ensinar aos defensores a fechar a linha de passe e a induzir o passe para onde eles querem que aconteça. Igual quando a gente faz uma marcação de desvantagem numérica, como no goleiro linha. Trabalhar a indução do passe é muito importante. Então, o atleta, quando ele tem a primeira devolução, ele já sabe que ele não pode devolver mais, então ele já fecha as outras linhas de passe. Claro que isso, num tempo em velocidade alta, é muito difícil, mas exercitando isso com bastante frequência, melhora muito a leitura dos atletas com relação a fechar a linha de passe e principalmente a induzir o passe do adversário. Vou deixar o vídeo rolando e a gente consegue ver alguma situação onde isso acontece, Vamos ver quando acontece uma devolução. Sem devolução por enquanto, Então nenhuma devolução, aí não limita a segunda devolução. Uma devolução, e ele já deixa um livre aquele outro passe. Os atletas continuam trocando passe, sem devolver a bola. Sem devolver. Vamos lá, agora o que eu chamo de bobinho com dois espaços conectados. Ou seja, eu divido o meu grupo de atletas em dois espaços. Vamos utilizar como exemplo dois retângulos de aproximadamente 10 por 10 metros. Mas eu posso fazer essa mesma regra até em espaços maiores, como por exemplo as áreas da quadra de futsal. Então alguns atletas ficam nessa área e alguns atletas nessa área. O princípio é o mesmo. O que acontece? Com um ou dois toques na bola, dois atletas apenas no meio. E os atletas trocam passes entre si. Porém, os atletas que estão nesse espaço, eles podem, como o nome do jogo já diz, conectar a bola para o outro espaço. Ou seja, essa bola está aqui, ela pode ser tocada, tocou para o atleta do lado, tocou para o outro atleta. E esse atleta pode fazer a opção de conectar a bola pelo alto.
para o outro espaço. Então a bola não pode tocar em nenhum local fora dos espaços demarcados. Então ele tocou a bola no alto e a bola caiu aqui e o jogo continua e a contagem de passes também, obrigando o quê? Os dois defensores que estão aqui a terem que rapidamente se deslocar para o outro lado. E acaba exigindo muita comunicação dos defensores, porque se os dois forem correndo como dois malucos rapidamente, o que quem está trocando passe vai fazer? Vai inverter a bola para o outro lado. Então exige que os atletas estão marcando tenham ótima comunicação para fechar a linha de passe e, como eu falei anteriormente, induzir o passe para onde eles querem. Como agora você já conseguiu entender, né, nossa filosofia de trabalho, a gente gosta de começar com os bobinhos pequenos e isolados e depois, se possível, conectar os bobinhos. Antes vocês estavam vendo dois espaços de bobinhos separados, certo? Agora então o que a gente fez? A gente colocou apenas dois atletas no meio e os atletas podem trocar passe ligando a bola de um retângulo para o outro. Então as mesmas regras mantidas, né? Um toque na bola, 20 toques, paga mais uma, dois atletas no meio, porém a bola a todo momento pode ser ligada de um retângulo para o outro. Aí, que beleza. É interessante fazer isso as primeiras vezes com uma distância simples de um retângulo para o outro. Aqui a gente está fazendo um retângulo aí, distância para o outro de aproximadamente 8, 10 metros. Então, o passe relativamente tranquilo para os atletas estarem virando a bola. Essa mesma atividade, ainda talvez nesse conteúdo eu consiga mostrar lá para vocês, a gente pode fazer ligando uma área na outra. Então fica dois grupos trocando passe, porém eles podem conectar os passes de uma área para outra. Claro que esse bobinho aí já fica bem mais difícil para os marcadores, porque a comunicação entre eles, se vai ficar os dois num quadrado, quem vai para o outro quadrado marcar, exige que a comunicação seja cada vez melhor. E a gente melhora para quem está passando um passe que é muito comum no futsal, que é em algum momento tirar a bola do chão e de repente encontrar o passe no alto para o meu companheiro. Então um bobinho dinâmico, interessante, com um espaço relativamente pequeno da quadra e, como vocês podem ver, que não necessita de uma grande quantidade de atletas. A gente está realizando essa atividade com aproximadamente 12, 13 atletas. O próximo exercício é o exercício que nós já apresentamos, porém com uma regra especial. Bobinho 4 contra 1 numa distância de 6 por 8 metros. Então esse nós já apresentamos. Qual a regra especial agora? Não pode utilizar a sola dos pés. E esse conceito é um conceito que cria em alguns casos até uma certa dúvida e questionamento. Mas Mauro, por que não utilizar a sola dos pés? Isso é uma parte tão importante para o futsal. Utilizar a sola é algo muito importante para melhorar o domínio, para melhorar a condução de bola. Porém, alguns atletas, eles fazem tanto isso e estimulam tanto isso que acaba sendo de uma forma exagerada. E o atleta tem dificuldade de passar de primeira. Sempre quando a bola vem na direção dele, a primeira coisa que ele faz, e às vezes o passe de primeira é a melhor opção, a primeira coisa que ele faz é pisar na bola. E muitas vezes a gente reclama com atletas até profissionais. Pô, pisa menos na bola, toca mais rápido, evita ficar com a bola embaixo do pé muito tempo. Então, para a gente ter esse equilíbrio, caso você sinta que seu atleta está pisando muito na bola, quer dar velocidade ao jogo, quer melhorar a tomar a decisão dele no passe de primeira, a gente realiza esse bobinho, que é o 4 contra 1, com essa regra especial, onde o atleta não pode utilizar a sola dos pés para o contato com a bola. O bobinho 4 contra 1, a gente já apresentou nesse conteúdo, então você já conhece. Mas por que eu trouxe esse vídeo novamente? Até dar uma pausa, né? Agora para a caneta, né? Quando acontece caneta é muito legal, né? A interação dos atletas, a brincadeira, faz parte do espetáculo do nosso esporte, né? Voltando ao vídeo, por que eu trouxe essa atividade novamente? Porque agora a gente introduziu uma regra que dificulta para os passadores, mas por outro lado, aumenta muito a tomada de decisão e velocidade do trabalho de pernas e passe dos atletas, que é o seguinte: os atletas não podem utilizar a sola ou as solas dos pés. Então somente passes aí, né, com a parte
interno e externo, a parte superior dos pés, mas não pode usar a sola. Isso, como eu disse, aumenta a velocidade dos atletas, tomar decisão e passe pernas, e também facilita para quem está marcando, porque quando tem esse espaço reduzido e o atleta pode pisar na bola, muitas vezes ele segura e fica fazendo aquele trabalho de pivô, dificultando para quem está no meio. Então essa é uma regrinha simples, mas que vai muito de encontro, né, com o nosso esporte, quando a gente quer acelerar a velocidade do passe dos nossos atletas. Então, repetindo, para ficar bem claro, a regra diferente dessa atividade, que pode ser utilizada em todos os outros bobinhos ou em alguns jogos que nós vamos realizar, é que o atleta não pode utilizar para dominar ou passar, nesse caso aqui, né, principalmente para passar, as solas dos pés. E você pode questionar, Mauro, mas você acha que não tem que estimular isso no treinamento? Claro que tem, porque a sola dos pés também fazem parte em alguns momentos, mas como tudo na vida, né, um equilíbrio, é interessante também você proibir essa utilização para estimular outras partes do pé e do passe do nosso atleta. Como já está acostumado, algumas quebras, né, sequência de jogos aí, de bobinhos, atividades, para falar um pouquinho de parte física. Semanalmente, eu sugiro que todas as equipes, independente da quantidade de treinos semanais, realizem estímulos físicos. E esses estímulos físicos, eles devem ser voltados à especificidade do nosso esporte. O nosso esporte é um esporte de predominância anaeróbica, onde os atletas realizam alta intensidade por curto espaço de tempo. Para melhorar ainda mais essa definição, o futsal é um esporte que está apresentando cada vez mais gols de transição, certo? De contra-ataque. Então a gente conseguir condicionar nossos atletas a realizar sequências de contra-ataque com qualidade, tendo resistência de velocidade, é muito importante. Se nós pensarmos numa quadra, alguns profissionais até brincam com isso, que o objetivo deles é fazer com que o atleta faça 4 idas e voltas na quadra com velocidade e com qualidade várias vezes durante o jogo, que já mostra um sinal de uma boa condição física dos seus atletas. Mauri, como eu posso estimular isso no meu dia a dia? Da seguinte maneira, realizando estímulos de 40 segundos a 1 minuto, se for um treino somente físico, 6 a 8 estímulos, com intervalo de 1 a 2 minutos. Se for com um aquecimento para o treino, 2 a 3 estímulos, 1 ou 2 vezes na semana. E o que eu faço desses 40 segundos a 1 minuto? Eu gosto de misturar valências do esporte. Trabalho técnico, trabalho de agilidade, trabalho de velocidade. O importante é cobrar o atleta ficar em atividade de uma forma moderada para intensa durante 40 segundos a 1 minuto, como eu trago na sequência do vídeo para você. Para quebrar a sequência dos bobinhos, né? Uma atividade envolvendo a parte física dos atletas. Claro, é só um exemplo que eu trago para você. Eu gosto muito de realizar com os atletas estímulos físicos que duram de 40 segundos a 1 minuto. Por quê? Porque isso condiz muito com o nosso esporte e a necessidade, né, dessa resistência de velocidade, essa condição anaeróbica dos atletas. Então, olha só que simples. Comecei com um tempo na tração, de aproximadamente 15 a 20 segundos, depois faço um trabalhinho aí de condução de bola, quase em agilidade, e depois uma parte de resistência de velocidade mais específica, de idas e voltas com o sinuê. Eu trago esse exemplo por quê? Porque semanalmente eu gosto de realizar com os atletas, ou individualmente, igual está acontecendo com o sinuê, ou com a equipe, ou um treino específico para isso. Em um treino específico a gente faria aí em torno de 6 a 8 estímulos, ou até mesmo no aquecimento, fazendo uns 2 ou 3 estímulos assim, para ter essa parte física desenvolvida em nossos atletas semanalmente. Próximo exercício, bobinho 3 contra 1. Você já viu aqui o bobinho 4 contra 1 e algumas variações. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer num espaço um pouco mais reduzido. O que seria esse espaço reduzido? Um quadrado de, por exemplo, 5 por 5. 5 por 5 metros já fica um bobinho excelente. 3 atletas trocando passe e 1 atleta no meio. Então, com a diminuição de um atleta trocando passe, eu dificulto para quem está passando e eu facilito para quem está defendendo. Porém, quando a gente faz o bobinho 4 contra 1, geralmente acontece o quê? Cada atleta fica num canto do espaço, certo? Com o 3 contra 1,
Não tem como cada um ficar num canto, o canto vai ficar vazio. Obriga o quê? Que os atletas se movimentem pelo espaço, aproximem, afastem, deem a opção de passe, tanto com bolas pela lateral como com bola na diagonal. Então o bobinho ele fica muito mais interativo, principalmente para os atletas que estão trocando passe. Então antes a gente trouxe o bobinho 4 contra 1, e o 4 contra 1 os atletas que estão passando bola acabam movimentando, mantendo uma posição mais fixa, né? Mas aí eu posso dificultar ainda mais para os atletas, dar dinamismo para a intensidade, para a atividade, e fazer com que eles aqueçam, principalmente a gente usa no aquecimento, a primeira parte da parte principal, de uma forma ainda mais efetiva, né? Então a gente está diminuindo um atleta. Agora a atividade é 3 contra 1. Mesma coisa que eu falo sempre, adapte a atividade de acordo com a sua realidade. Então aqui vocês estão vendo a atividade de um toque na bola, e o que eu fico o tempo inteiro falando para os atletas é o seguinte: movimenta, aparece, dá linha de passe, não fica parado. Então a gente vai dando esses estímulos que acabam obrigando o atleta a se movimentar durante a atividade. Olha só a qualidade dos atletas, né? Como a gente melhora fazendo isso praticamente todos os dias. Ó, trocou 20 passes, não conseguiu pegar, já paga 10 flexões. É claro que o grupo de atletas pode ter 12, 13, 15 atletas de linha, pode botar os goleiros junto à atividade, a gente gosta bastante de colocar porque melhora muito o jogo do goleiro com os pés, em todas as atividades que forem possíveis, é claro, e a gente então forma grupos, né? Aí vocês estão vendo apenas um grupo, só que pela quadra tem outros grupos, como você pode ver agora, realizando a mesma atividade. Então, 3 contra 1, apenas um toque na bola, no espaço, como você pode ver aqui, de aproximadamente 5x5 ou 6x6, respeitando as regras normais do bobinho, porém com uma quantidade menor de atletas. Gosto dessa atividade de realizar ela por aproximadamente 6 a 9 minutos.